Sempre que o Brasil se aproxima de um ano eleitoral, acontece um fenômeno previsível. O debate sobre investimentos abandona a racionalidade e passa a ser dominado pela emoção. Manchetes ficam mais dramáticas, opiniões mais extremas, e o investidor comum começa a agir como se estivesse diante de um evento único e irrepetível. Você acaba lendo que o dólar vai explodir, que a bolsa vai quebrar, que o país vai parar. Mas aqui vai a primeira afirmação técnica que você precisa guardar. Eleição não quebra patrimônio. Agora, o seu comportamento, sim, isso sim quebra. O maior risco para o seu dinheiro em 2026 não é o resultado da eleição. Não é urna e nem um candidato A ou B. O maior risco é você tomar decisões financeiras guiado por medo, torcida ou paralisia. O mercado financeiro profissional não trabalha com opinião política. Ele trabalha com probabilidade, risco e preço. E em 2026, o que vai separar investidores amadores de investidores consistentes será a capacidade de entender o ciclo e se posicionar antes do consenso. Hoje, eu quero te conduzir por 3 camadas de análise profunda: a lógica histórica das eleições e dos investimentos, o cenário macroeconômico real e, principalmente, como transformar isso em decisões de alocação de ativos. E claro, antes da gente continuar, segue aqui o nosso canal, dá o like aqui nesse vídeo, compartilha com quem também gosta de discutir sobre investimentos, sobre cenários políticos, que vai ser muito útil e vai ajudar a gente aqui no nosso canal. O mercado financeiro não reage à política, ele reage à incerteza. Todo preço reflete expectativas. Quando essas expectativas ficam confusas, o investidor exige desconto. E é isso que gera a volatilidade que vemos nos jornais. Vamos olhar para a história, porque ela deixa rastros em relação a eleições e investimentos. Em 2002, vivemos o chamado risco Lula. O mercado entrou em pânico. O dólar, que começou o ano em 2,30 naquela época, bateu quase 4 em outubro. O Ibovespa despencou 17% naquele ano. Parecia o fim do sistema financeiro brasileiro. Mas o que aconteceu? Assim que o governo eleito sinalizou a manutenção do tripé econômico, a incerteza se dissipou. Em 2003, a bolsa subiu quase 100%. Quem vendeu no pânico de 2002 perdeu a maior alta da década porque deixou a emoção vencer a lógica. Em 2014, vimos o oposto, uma eleição extremamente acirrada onde o mercado torcia por uma mudança que não veio no primeiro momento. A volatilidade foi tamanha que empresas estatais chegavam a oscilar 10% em um único dia. O erro do investidor aqui foi o viés de confirmação, acreditar que o mercado dita o resultado da urna. Já em 2018 e 2022, o padrão se repetiu. Estresse pré-eleitoral seguido de um ajuste à realidade após o pleito. A grande lição é que o mercado antecipa o evento. Quando a eleição finalmente acontece, boa parte do risco já foi precificado. Quem espera a eleição passar geralmente compra ativos mais caros e com menos prêmio. Em 2026, a história nos diz que as melhores oportunidades surgirão justamente quando o ruído for mais alto. O Brasil chega a 2026 em um ponto muito específico do ciclo. Diferente de 2002, quando a inflação passava de 12% ao ano, hoje temos instituições mais maduras, mas um desafio fiscal persistente. Estamos em uma fase de transição monetária. Quando a Selic cai, o pós-fixado, aquele seu investimento em CDI que rendia 1% ao mês, sem esforço, começa a perder a graça. É aqui que o investidor médio comete o erro de se acomodar. Em anos eleitorais, o mercado costuma exagerar o risco fiscal, que faz com que os juros de longo prazo subam. Isso cria o que chamamos de inclinação da curva de juros. Você verá títulos do Tesouro IPCA+, por exemplo, oferecendo taxas reais, ou seja, acima da inflação de 6, 7% ou até mais do que isso. Historicamente, comprar juro real acima de 6% no Brasil é uma das estratégias de maior sucesso para a construção de riqueza. Em 2026, o seu objetivo deve ser travar essas taxas para garantir o seu poder de compra pelos próximos 10 ou 20 anos, independentemente de quem esteja na presidência. Ou seja, esse ano das eleições de 2026, se você comprar títulos atrelados à inflação, pagando acima de 6% nos próximos 10, 20 anos, você vai estar fazendo um baita negócio. Esses ativos já estão disponíveis hoje e eles vão continuar ano que vem em anos de eleições e isso é uma grande oportunidade para o investidor. Agora, trazendo para a renda variável, 2026 não será um ano de sair comprando tudo. Vai ser um ano de uma seletividade extrema ou você pode chamar também de stock picking. Em anos de incerteza, a diferença entre o lucro de uma empresa boa e uma empresa ruim, ela se acentua. Empresas muito alavancadas, ou seja, com muita dívida, sofrem mais quando o mercado fica volátil. Por outro lado, empresas com balanços sólidos e geração de caixa previsível funcionam como portos seguros. Então, setores como energia elétrica e saneamento têm receitas corrigidas pela inflação e contratos de décadas. Elas são as chamadas vacas leiteiras. Além disso, empresas exportadoras cumprem um papel estratégico. Se o cenário político estressar o câmbio e o real desvalorizar, o lucro dessas empresas, que é em dólar, aumenta. Isso também protege a sua carteira. 2026 não é ano de fazer apostas em empresas especulativas, é ano de ser
consórcio de negócios resilientes que sobrevivem a qualquer governo. E claro, uma estratégia de renda variável que a gente sempre fala aqui é você sempre comprar aos poucos, fazendo balanceamento de carteira, e você pode comprar ETFs como o BOVA11, DIVO11 e VVB11, que é atrelada à Bolsa Americana. Então você também fazer estratégias em ETFs, você acaba comprando um pouco de tudo e diversificando também o seu investimento em renda variável. Agora, muitos investidores migraram para CRIs, CRAs e debêntures buscando rentabilidades maiores do que a do governo. No crédito privado, o risco não está no produto, mas no emissor. Então, em ambientes de estabilidade, quase toda empresa consegue se financiar. Agora, em anos eleitorais, o custo do capital sobe e as fragilidades aparecem. Então, não se deixe seduzir por taxas de, por exemplo, o CDI mais 4% de empresas com o rating, ou seja, com a nota deles lá embaixo. Em 2026, essa assimetria é perigosa. Ganhar 1% a mais de taxa não compensa o risco de perder 100% do capital se a empresa entrar em recuperação judicial. Aqui, o que você tem que colocar na cabeça? Qualidade antes de rentabilidade. Então, procure empresas com nota AAA e setores não cíclicos. Agora, falando de câmbio e internacionalização do seu recurso, o dólar não é vilão nem herói. Ele é uma ferramenta de proteção. Historicamente, o real costuma sofrer desvalorizações rápidas e muitas vezes exageradas em meses de eleição. Por isso, ter parte do patrimônio investido fora do Brasil, ou seja, em ativos dolarizados, não é sobre apostar contra o país, é sobre não depender exclusivamente dele. Se o cenário local piora, a sua parcela internacional protege o patrimônio e mantém o seu poder de compra global. Agora, se o cenário melhora, os seus ativos brasileiros performam. Isso a gente chama de antifragilidade. É ter uma carteira que se beneficia ou ao menos não é destruída pelo caos. Em 2026, a dolarização de parte do patrimônio deixa de ser opcional e passa a ser quase obrigatória para quem está aí visualizando investimentos de longo prazo. Agora, muitos investidores acreditam que estão sendo prudentes ao esperar a eleição passar. Na prática, estão apenas adiando decisões difíceis por medo do desconhecido. O mercado financeiro é um mecanismo que antecipa o futuro. Quando o cenário finalmente clareia e as manchetes ficam positivas, os ativos eles já foram reprecificados. Quem esperou o momento certo acaba comprando no topo. Volatilidade não é sinônimo de risco, é sinônimo de oportunidade para quem tem um plano e também estômago. O maior erro de 2026 vai ser ficar parado assistindo os noticiários enquanto as melhores taxas de juros, os melhores preços de ações passam na sua frente. E se você acompanhou até aqui, você entendeu que investir em 2026 não é sobre prever o resultado das urnas, é sobre estruturar uma carteira que funcione em qualquer cenário político. É sobre ter a disciplina que a maioria não tem e a estratégia que os profissionais usam. Então, se você quer parar de reagir a manchetes de jornal e começar a investir com método, e se você quer saber exatamente quais ativos e quais taxas fazem sentido para o seu momento de vida e os seus objetivos, eu e minha equipe nós queremos te ajudar. A gente vai te oferecer um diagnóstico estratégico de investimentos gratuito e nessa sessão nós vamos analisar a sua carteira, identificar onde você está correndo riscos desnecessários e desenhar um plano para você passar por 2026 com segurança e lucros reais. O link para se inscrever está logo aqui abaixo na nossa descrição, então clica, preenche o formulário e vamos construir juntos essa blindagem para o ano eleitoral, o ano de 2026. A disciplina constrói, mas a estratégia protege. E 2026 será o ano em que isso ficará muito claro. Um abraço e um excelente 2026.